Politicamente Incorreto e Ambientalmente também está de volta. Depois de um hiato de 2 meses, nós voltamos em novo formato. Agora sou eu, Marina Colerato, editora do Modifica, junto com pessoas convidadas para tratar de assuntos pertinentes quando a pauta é política e meio ambiente. Não perca mensalmente no seu player preferido. No episódio de hoje, nós teremos no primeiro bloco Alceu Castilho, editor e fundador do Observatório De Olho nos Ruralistas. Alceu é jornalista e autor de 2 livros, Partido da Terra, Como os Políticos Conquistam o Território Brasileiro, da editora Contexto, de 2012, e O Protegido, Porque o País Ignora as Terras de FHC, da Autonomia Literária, lançado agora em 2019. Olá, ouvintes, tudo bem? E no segundo bloco, nossa convidada é Ana Carolina Amaral. Ana é secretária executiva da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental e já trabalhou na TV Brasil, Globo News e Revista Época. Ambiência, seu blog na Folha de São Paulo, debate impactos da crise climática na vida cotidiana e a correlação entre área ambiental, saúde e economia. Oi, gente. Obrigada, Marina. No Momento Áudio, convidamos Alexandre Costa, cientista do clima e professor na Universidade Estadual do Ceará, para contar pra gente suas conclusões sobre a Semana do Clima que aconteceu em Salvador entre os dias 19 e 23 de agosto. Agosto foi uma verdadeira loucura, então se prepara e vem com a gente. Alceu, a gente está gravando no meio de um pico de índice de desmatamento no Brasil, com incêndios intencionais acontecendo em estados importantes do norte do país e se alastrando com destaque pela floresta amazônica. Historicamente, e você sabe muito bem, você vai contar um pouquinho, o agro é quem mais desmata no Brasil. É seguro dizer que a gente está vendo agora a festa do agro? Então, essa festa, não só do agro, mas das commodities, da madeira, de tudo, ela é histórica. Tem um problema aí de a gente só se assustar quando acontece algo na escala atual, que é o seguinte: não estava normal antes. A Amazônia já estava caminhando para a sua destruição com o ritmo anterior, antes desse espetáculo mórbido de fogos que o mundo inteiro está assistindo agora. Isso significa o quê? Que a gente precisa pensar a sociedade, repensar a sociedade em sua condição de sociedade do espetáculo. Ou seja, não é possível só se indignar com essa situação atual. Essa situação atual talvez até deixe mais claro para o mundo um processo que é histórico. Meio que a gente costuma aceitar que trabalhadores da mineração, por exemplo, morram aqui e ali a cada 1, 2, 3, 5 e quando morrem 200, a gente... aí não pode. Então não pode de qualquer jeito, né? Porque, de qualquer modo, essa Amazônia está sendo destruída e, de fato, o agro, ele é um pivô dessa expansão, o agronegócio. E o agronegócio nada mais é do que a expressão do capitalismo no campo. O capitalismo, ele é expansionista. Então, por sua vez, o agronegócio é expansionista e ele empurra a indústria madeireira, extrativista, predadora para as fronteiras. As fronteiras agropecuárias são também são precedidas das fronteiras de garimpo, da madeira, e os personagens dessa destruição muitas vezes se confundem. E estão diretamente relacionados, não nos enganemos, estão diretamente relacionados aos detentores do capital. A destruição da Amazônia está diretamente relacionada à ação de banqueiros, indústria automobilística, de É um ecossistema, né, de destruição e devastação com vários atores, né? Isso. Tem o agro, mas a gente tem diversos outros atores que também a gente pode relacionar aí, né? Dentro de um mesmo sistema, Dentro de um exatamente. mesmo sistema. Talvez seja importante explicar para quem nos ouve o que a gente chama de agronegócio, né? Agronegócio é um termo usado para designar a junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária.
Normalmente, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de extensões consideráveis de terra para pastagem ou para produção de commodities como soja, milho, algodão, cana, trigo, enfim. Mas, Alceu, puxando um pouquinho do que você falou primeiro, o agronegócio não pode ser considerado um setor muito homogêneo. Há conflitos dentro da massa do agronegócio, alguns mais conservadores, outro mais liberal. Como é que você que tem pesquisado isso, você acha que eles são uma massa muito homogênea ou que há divergências ali entre eles? Bom, primeiro que o agronegócio é um termo bastante recente, historicamente, veio do agribusiness, que por sua vez é recente, e esse termo agronegócio se consagra já durante o governo Fernando Henrique, historicamente é muito, muito recente. Antes a gente tinha a figura do latifúndio, do latifundiário, e é claro que esses temas estão diretamente relacionados. O agronegócio é composto de latifúndios, só que aí não apenas mais o latifundiário supostamente isolado de um contexto nacional e internacional, mas mais ligado ao capital financeiro, a certos investimentos internacionais, a um mundo mais globalizado. Essa que é digamos, a novidade desse modelo. Ele, como eu disse, ele é expressão do capital no campo, portanto é expansionista, e isso a gente precisa entender, que ele é expansionista como capital e como renda da terra, assim, para as terras serem valorizadas, ou no mínimo se manter o valor, é preciso se adquirir novas terras, é preciso expandir as fronteiras agropecuárias. Então, quando você me pergunta se há muita variação, olha, você pode até ter um capitalista mais bonzinho e outro menos. Ou pelo menos que lave sua imagem melhor que outro, entende? Uhum. Mas o modelo, ele é expansionista. Isso a gente precisa entender direitinho para saber que a expansão das madeireiras, ela está diretamente relacionada à expansão da soja, ou mesmo se ocorre com a pecuária. Não tem... tem gente que tem ilusão de que só a pecuária extensiva, bovina, que é o problema. Não é isso. Todo esse modelo, ele ataca a biodiversidade ou a sociobiodiversidade. Quando a gente assiste agora a esses incêndios em grande escala na Amazônia, a gente está assistindo a um genocídio ambiental. São espécies inteiras que podem estar sendo destruídas, além do povo que está embaixo, etnias indígenas, povos que perdem o seu modo de vida. Sim. Então, nesse sentido que é um genocídio. Esse modelo que teve outros nomes ao longo da história e que hoje atende pelo nome do agronegócio, ele nunca teve problemas com o desmatamento. Tanto que boa parte do hemisfério norte do ambiente na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, foi destruído. E agora a gente tem aqui esse que é um dos últimos guardiões do ambiente, a Amazônia, sendo destruída numa escala considerável, mas a gente se esquece que o Cerrado já foi destruído, segundo alguns pesquisadores, de forma irreversível. A Amazônia é um desenvolvimento do Cerrado. E por sua vez, é um bioma com toda a sua riqueza, a sua importância para a preservação das águas, fluxo de dos aquíferos. Né? Exato. Então, a gente não pode... A gente tem de tomar cuidado com a indignação seletiva. Os biomas como um todo, eles precisam ser preservados. A relação com o ambiente precisa ser pensada de um modo pleno, total. Não é só o Amazonas, o Pará, o Mato Grosso que precisam ser preservados. Essa é uma visão recortada da realidade.
E muito do que você falou, da sociedade do espetáculo, né? O Cerrado foi destruído a passos largos, mas de certa forma sem espetáculo. Porque é o Cerrado, há um desconhecimento, não é a floresta amazônica que é considerada erroneamente o pulmão do mundo, enfim, acho que tem essa questão da gente virar a atenção quando você tá olhando para um lugar que chama a atenção de fato, né? Pela construção narrativa e pelo próprio desconhecimento do Cerrado. Acho isso muito importante pontuar, assim, acho que essa indignação ela não pode nem ser seletiva, nem ser agora, né? Acho que ela precisa construir caminhos de longo prazo, porque senão a gente cria uma narrativa muito imediatista para um problema que, na verdade, como você falou, ele tá aí há anos, né? Sempre existiu e neste modelo econômico vai seguir existindo, né? Falando nisso, o desmonte ambiental para favorecimento da expansão do agronegócio não é algo novo. Acho que a gente está vendo o governo Bolsonaro ter práticas que para a gente hoje são escandalosas, mas você acabou de lançar um livro que fala sobre a relação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o agronegócio, que é o Protegido, que traz a história do canavial da família Cardoso em Botucatu e já dá boas pistas sobre a relação histórica da política brasileira com o agronegócio, né? Conta um pouco do livro e dessa relação histórica da política e do agro. Em relação ao Fernando Henrique, até para fazer uma conexão com o que a gente falava, bom, primeiro que o canavial dele em Botucatu, que a grande imprensa brasileira insiste em ignorar, ele fica em região de mananciais. Ali, quem não é de São Paulo não deve conhecer essa região de Botucatu, a Cuesta, a passagem da planície para o Planalto ali, que é uma das regiões mais bonitas do estado de São Paulo. Botucatu é um município muito grande, quase do tamanho do município de São Paulo, da capital, e tem aquífero significativo embaixo, então é uma região onde os donos da terra têm atenção especial. Um desses donos é o compadre do Fernando Henrique, o Jovelino Mineiro, que o Fernando Henrique chama de Nê. E esse canavial, ele que fica em região de mananciais, ele teve uma desapropriação no ano passado. Uma das fazendas do Fernando Henrique foi desapropriada pela prefeitura tucana de Botucatu por R$5. A fazenda remanescente será beneficiada com isso, porque o plano da prefeitura é transformar em chácaras de recreio. Ou seja, temos um processo ali de especulação imobiliária onde o príncipe sociólogo está diretamente envolvido ao lado desse personagem curioso que ele mesmo chama de Nê. A relação do Fernando Henrique com esses pecuaristas, com esses empresários do agronegócio, ilustra um pouco do que foi o governo Fernando Henrique, do que tem sido a política brasileira em relação a esse modelo. Houve uma promoção do modelo durante o governo Fernando Henrique, houve uma promoção desse modelo pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, com patrocínio direto de empresas agropecuárias. Patrocínio das empresas à fundação. Isso, exatamente. No cotidiano da Fundação Fernando Henrique. O Instituto Fernando Henrique, que deu origem à fundação, ele foi bancado pela Odebrecht, pela Camargo Correia, pelo Itaú, pela nata do PIB brasileiro, num jantar no Palácio da Alvorada, que foi bancado por esse personagem, Jovelino Mineiro, o Nê, que foi organizado pelo Nê. Em outro momento, por sinal, o Fernando Henrique recebeu o Emílio Odebrecht no Palácio da Alvorada com o Nê, que não fazia parte do governo, mas estava lá recebendo um empreiteiro. O Fernando Henrique, isso o livro procura mostrar em alguns capítulos, teve um governo, uma gestão francamente favorável ao agronegócio, ainda que o momento político mais próximo da Constituição de 88, mais próximo da redemocratização, impeliu
aderisse a alguma reforma agrária, muito aquém do necessário, tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula, por sinal, e depois só piorou. A gente está falando dos governos onde até houve um pouco mais de reforma agrária no Brasil, de assentamentos, mesmo assim muito pouco. Mas o Fernando Henrique fazia isso quase tapando o nariz. Era um momento em que se recebia o MST no Palácio do Planalto, mas também, por outro lado, o Fernando Henrique usava o exército para despejar o MST de sua fazenda em Minas Gerais, no município de Buritis. O canavial de Botucatu é como que a reencarnação dessa fazenda em Buritis, mas de uma forma ainda mais tosca. Naquela fazenda em Buritis, aquela fazenda era um local onde o Fernando Henrique frequentava nos fins de semana, com a família e com a namorada, a jornalista Miriam Dutra, no relacionamento extraconjugal, enquanto o canavial em Botucatu, ele é apenas um alvo de especulação imobiliária, é um canavial, não tem nada, não tem sede, não é frequentado pela família, por Fernando Henrique e filhos. Em ambos os casos, você tem expressões diferentes do agronegócio, a pecuária, no caso de Buritis, de Minas, e um canavial, no caso de Botucatu. Ambos os casos fazem parte, compõem o mesmo modelo, na verdade. Sim. Apesar das diferenças, apesar das nuances. Você tem, como a gente falava no começo do podcast, um modelo de commodities. O Brasil, ainda como um exportador de commodities, convenientemente confinado pelo capital internacional como um exportador de commodities, e sem perspectiva no momento de superar esse modelo. Quando você estava contando desta era, Fernando Henrique, próxima de algumas intenções muito tímidas de reforma agrária e tal, eu fiquei pensando sobre a frente parlamentar da agropecuária, e dei uma pesquisada. A Frente Parlamentar tem um site que com orgulho conta a sua história. Lá no site mesmo eu li que a frente se estabeleceu oficialmente em 1995 como Frente Parlamentar da Agricultura. Desde 1988 era uma bancada ruralista meio informal, assim, sem muita organização. E em 2002 foi lançada a Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária, que em 2008 passou a ser denominada Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. Se a gente pensar um pouco no que você falou de uma intenção tímida, o MST ocupando de certa forma, ou dialogando de certa forma no Congresso e tentando alguns movimentos de reforma agrária, me parece uma coincidência infeliz que a bancada tenha se estabelecido neste ano e se fortalecido desde então, né? Porque ela se estabeleceu e se fortaleceu para defender os próprios interesses que, obviamente, são completamente contra a mudança do sistema, a reforma agrária em si. A gente sabe que a bancada existe, mas a gente não conhece muito sobre ela, né? A gente não sabe quem financia, que existe um Instituto Pensar Agro. Você sabe sobre tudo isso. Conta um pouco pra gente da bancada, quem banca e o que eles fazem. Primeiro, é preciso entender que o termo ruralista se consolida nos anos 80 com a União Democrática Ruralista, na época liderada pelo atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E a palavra ruralista era pejorativa. A gente vivia outros tempos políticos, redemocratização, constituinte, e tempos mais progressistas, tempos melhores, tempos de esperança. Os ruralistas eram mal vistos pela sociedade, inclusive por boa parte da grande imprensa. Hoje soa meio estranho dizer isso, mas era assim. Então, como os anos 90 estão mais perto disso, o governo Fernando Henrique está mais perto disso do que de 2019, é preciso colocar
esse contexto. Aí se consolida, como você narrou aí, essa frente parlamentar da agropecuária, inclusive incorporando outro termo, que não ruralista. Bancada ruralista existe há séculos, claro, porque nós somos um país agrário e politicamente agrário. Mas se consolida como frente parlamentar da agropecuária já em conexão com o que se consolidaria como agronegócio, com essa expressão supostamente mais moderna do universo ruralista, latifundiário, que é extremamente violento, predador, ligado à grilagem, ligado a trabalho escravo, ligado a outras explorações do trabalho, ligado à perda de biodiversidade, à monocultura, né? Esse pós-plantation em que a gente vive. Então tenta se dar uma outra roupagem, mas a partir de um lobby. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é essa que está aí, que se reúne todas as terças-feiras numa mansão no Lago Sul, em Brasília, e é a frente mais organizada do Congresso, nada menos. Ela é financiada por esse Instituto Pensar Agro, que nada mais é do que uma junção de associações da soja, do milho, a Sociedade Rural Brasileira, da pecuária, etc. São dezenas de instituições setoriais do agronegócio, ou mesmo de bancos, que dezenas de instituições que são financiadas por empresas, inclusive multinacionais, a Syngenta, a Cargill, os próprios bancos, né? Então é todo o sistema, todo o capital que se relaciona com o agronegócio, que não são só os plantadores de soja, não são só os pecuaristas, é o capital como um todo, que financia o Instituto Pensar Agro, que financia a bancada ruralista, que financia, portanto, as expressões raivosas dos representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que historicamente são muito parecidas com as expressões raivosas do presidente de plantão, Jair Bolsonaro. O presidente de plantão, ele não surge do nada, ele expressa algumas coisas que já vinham sendo expressas por esses senhores, repito, que não são apenas senhores atrasados, isolados de um modelo. Eles são perfeitamente suportados e bancados financeiramente por esse mesmo modelo. Tem uma matéria no De Olho nos Ruralistas que levantou várias empresas que financiam associações que financiam a frente, né? Eu vou deixar aqui no link no corpo da pauta, mas eu achei muito interessante porque vocês conseguiram mapear vários nomes que surgem ali dos mais improváveis até, né? Isso, exatamente. Esses bancos, essas empresas que fazem uma lavagem diária de imagem mais bem sucedida do que madeireiras, do que certos pecuaristas e certos sojeiros que são percebidos como mais predadores, mas outros que não são percebidos como predadores, eles compõem a mesma lógica e patrocinam, como eu disse, esses mais raivosos. O Jair Bolsonaro, ele tem a relação com a agropecuária. O cunhado dele foi condenado em setembro de 2018, por invadir um território quilombola no Vale do Ribeira, cunhado, casado com a irmã dele. Entre outras relações curiosas com o setor agropecuário do presidente com o Vale do Ribeira. Bolsonaro, ele vinha, por exemplo, voltando ao tema da Amazônia, dizendo que ia explorar a Amazônia com os Estados Unidos. E agora posa de nacionalista ao falar da França, das declarações do Macron sobre as queimadas, dizendo que a Amazônia é nossa, vindo com um discurso de soberania. Ora, isso é o mais amplo cinismo do presidente e desses senhores, porque eles não têm compromisso nenhum com soberania, não tiveram, e agora posam de defensores da soberania nacional.
É conforme convém, né? Eu assisti o documentário que vocês lançaram, que é o Sem Clima, tá no YouTube, tá em todas as mídias do De Olho nos Ruralistas. Para quem quiser assistir, vou deixar também aqui no corpo da pauta. E este discurso de soberania até a página 1 também tá no documentário, né? Na hora que você vai na mansão onde a frente parlamentar se reúne, você vai... é recebido de forma muito hostil pelos parlamentares, óbvio, pelas perguntas que você coloca. A gente percebe que... é isso, né? Até que ponto me interessa. Tem um momento que você entrevista um deles que ele fala sobre a importância... Acho que quando você pergunta sobre o Acordo de Paris... e se o Brasil vai cumprir ou não. E daí ele fala sobre a importância da soberania nacional e você traz exatamente esta questão que é de vender as terras. E ele diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, quando na verdade é exatamente a mesma coisa, né? Só que vamos até onde interessa. Esse era o Alceu Moreira, o deputado do MDB do Rio Grande do Sul, que é o atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é um deputado muito truculento, extremamente truculento, me recebeu de forma truculenta. Cabe lembrar que depois dessa entrevista nos expulsaram da mansão sob a alegação de que era uma casa privada. Não aquilo é aberto à imprensa, como diz a própria assessoria de imprensa da frente. E então eles apenas não aceitaram perguntas que eram incômodas, feitas de modo civilizado, absolutamente civilizado. Não querem contraponto. E a imprensa que vai lá é chapa branca, defensora do modelo, então eles estão acostumados com isso, não estão acostumados com o contraditório. E o Alceu Moreira, então, ele falava das ONGs internacionais, das ONGs estrangeiras que têm seus interesses na Amazônia. E é o mesmo discurso do Bolsonaro atualmente. E eu perguntei, mas deputado, isso não é contraditório com o seu discurso de liberação de terras para estrangeiros? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim não tem nada a ver com a coisa? Um pingo d'água ali, né? Assim, ele ficou sem saber, ficou desnorteado, sem saber o que responder. Porque, de fato, certos discursos, inclusive nacionalistas de soberania, vão até o meio do quarteirão. Aí a pessoa bate o pique e volta para sua zona de conforto, que é a zona da conveniência. Você é nacionalista quando convém e internacionalista quando convém. O próprio Bolsonaro, eu falava das relações dele com o Vale do Ribeira, ele apoiou um produtor de banana no Vale do Ribeira para deputado federal, uma pessoa muito próxima de sua família, e prometeu, na época, no ano passado, durante as eleições, que ele iria barrar a importação de bananas do Equador. Ou seja, quando que é para importar produtos e quando não é? Quando vai prejudicar os amiguinhos dele lá, invasores do Parque Estadual da Caverna do Diabo, aí tudo bem, discurso nacionalista. Em outras situações, o discurso é entreguista. Ou seja, a gente está vivendo uma fase de caos no discurso político, onde as pessoas falam coisas completamente contraditórias entre si, verdadeiras aberrações do ponto de vista teórico, filosófico, e a gente acha que tudo bem, que a gente está caminhando em alguma marcha evolutiva. Não tem nenhuma marcha evolutiva aí. Pelo contrário, a marcha é de destruição. Eu acho que em 7 meses, a gente está em 8 meses de governo, está ficando bastante claro e acentuado, né? Que não estamos em nenhum momento evoluindo para lugar nenhum. A gente está voltando para trás, né? Para muito atrás, talvez. Não, enfim, lá para a era Fernando Henrique e antes ainda, quando a gente fala principalmente em proteção da sociobiodiversidade, né? A gente está retrocedendo décadas e cabe assinalar que esse governo Bolsonaro, ele pisa no acelerador em relação a coisas que já tinham sido feitas no governo Temer, que já foi um governo de muitos retrocessos no campo, no aspecto ambiental, na implosão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já tinha congelado demarcação de terras indígenas. O governo Bolsonaro pisa nesse acelerador
Sendo que nem nos governos Lula e Dilma houve grandes avanços, houve imensos avanços em relação a isso. Houve diminuição do desmatamento, o que não significa congelamento do desmatamento. Houve desaceleração dos índices de desmatamento durante o governo Lula, por exemplo. O que não significa que a Amazônia não seria destruída. Apenas seria destruída em menos tempo. Agora, e em menos tempo ainda, durante esse governo particularmente predador. E tem uma coisa também que é o desmatamento ilegal e o legal, né? Porque a gente também convive com essa questão do desmatamento legal, que faz parte, enfim, do crescimento econômico. Olha, o que a gente tem mais no Brasil, particularmente na Amazônia, é desmatamento ilegal. A gente vai divulgar nas próximas semanas uma série chamada De Olho nos Desmatadores, no site De Olho nos Ruralistas, que vai contar um pouco da história de quem são esses senhores. E, novamente, a gente não vai flagrar indonésios misteriosos no meio da floresta. É o velho capital, são as velhas oligarquias brasileiras, perfeitamente instaladas não somente em Manaus e Cuiabá, mas nos Jardins, aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul. São esses os senhores que desmatam a Amazônia. Se o vento traz a fumaça para cá, do norte, do centro-oeste, para cá, a gente exporta as pessoas, por sua vez, que produzem esse desmatamento, que reproduzem esse modelo conforme convém. Voltando um pouquinho no documentário, e que na verdade seguimos, porque é conforme convém. Quando você fala no documentário sobre Acordo de Paris, e você pergunta para um deputado, que eu não acho que é o Alceu Moreira, que é outro, sobre se ele acredita em mudanças climáticas, em crise climática, ele diz que não. E eu acho que, claro, é conveniente, porque o Observatório do Clima publicou um levantamento que 70% dos gases de efeito estufa emitidos no Brasil são da agropecuária e do desmatamento, e o desmatamento está ligado com a agropecuária, né? Então, ser negacionista é defender os próprios interesses no final das contas, e a bancada, ela tem feito um movimento de disseminação do negacionismo climático, com palestras e com coisas assim que corroboram ou complementam o discurso do nosso presidente, né? Esse negacionista específico que aparece no documentário é o senhor Luiz Carlos Reis, que é do PP do Rio Grande do Sul, na época deputado, hoje senador, e já foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Portanto, um senhor que é representado por aquele mesmo PIB do qual eu falava, não é um cara isolado. Esse negacionista, ele foi e é bancado por gente que lava a imagem por aí. Isso a gente precisa ter bem claro, né? Esses seres mais explicitamente violentos, eles compõem com aqueles mais limpinhos e cheirosos, assim. O Luiz Carlos Reis, para você ter uma ideia, foi aquele que, num discurso no Rio Grande do Sul, ele se referiu a minorias como tudo que não presta. Índios, gays, lésbicas, quilombolas, tudo que não presta. Esse é o Luiz Carlos Reis. E o Alceu Moreira é pior que ele. Imagine alguém pior que isso, né? Que no mesmo evento falou e conclamou os proprietários de terra a se fardarem, né, e combaterem os indígenas, os povos indígenas, da forma que fosse necessária. Depois disso, houve o leilão da resistência no Rio Grande do Sul, que era uma coisa miliciana, era para angariar dinheiro para combater os índios, nesse que é o maior genocídio indígena da América Latina, junto com o dos Mapuche no Chile. Essa violência explícita contra povos indígenas e contra o ambiente, insisto, está ligada, faz parte da lógica do capital,
que prefere, que gosta muito de lavar sua imagem com gente como o Fernando Henrique ou o João Dória, governador aqui de São Paulo, mas que tem, historicamente, estimulou gente como o ministro do Ambiente a se projetar. O Ricardo Salles esteve no governo Alckmin, que é outro desses com um aspecto mais civilizado, mas esteve aqui como secretário do Ambiente, e esse ministro que obviamente não tem condições nenhuma de estar no cargo, nenhuma, zero. Tudo o que está acontecendo na Amazônia, essas queimadas, está ligado à política que ele e o Bolsonaro vêm promovendo, inclusive de sucateamento do IBAMA, do ICMBio, das instituições que poderiam colocar algum freio nessa farra, nessa festa. E aí, realmente, para manter isso tudo ou para exponenciar isso tudo, não faz sentido nenhum você abraçar o discurso do Acordo de Paris, ou realmente temos crise climática, enfim. Mas é uma coisa que eu também fico pensando, a gente estava aqui conversando um pouco antes, que de certa forma também é uma visão de curto prazo, né, porque já está aprovado por A mais B, eu entendo, este governo não é um governo de dados, ele não está nem aí para dados quantitativos, enfim. Mas que, assim, a destruição, ela invariavelmente vai prejudicar o agro. O agro depende da chuva minimamente, né? Então, como é que ele vai funcionar? Então, eu vejo que, eu vi o Sem Clima e vejo todo o conteúdo que você produz, e a gente vê uma visão dessa galera de muito curto prazo, né? Parece que eles enxergam para frente, mas talvez míope. Ou será que você acredita que eles realmente acham que não serão prejudicados em algum momento? Eu vejo como uma característica do modo de produção. O capitalismo, ele é imediatista. Tem um caso que envolve o Zé Cláudio do Espírito Santo. O Zé Cláudio foi assassinado no Pará, junto com a mulher, Maria do Espírito Santo, em 2011. Um casal de extrativistas. E quando ele deu entrevista, gravou um vídeo, ele contava debaixo de uma castanheira enorme. Os madeireiros, eles cortavam aquele tronco, aquela árvore centenária de séculos para vender por R$50 cada tronco. E ele, extrativista, o Zé Cláudio, ele conseguia R$500 por mês só com um determinado benefício da castanheira. Não eram nem as castanhas, era outra coisa. Quer dizer, cada castanheira daquela, ela pode render milhares de reais, portanto, para uma família de extrativistas que tenham outro tipo de relação com a natureza. O capitalismo, ele trabalha com escala. As madeireiras fazem parte do capitalismo, elas não estão à margem. O capitalismo sempre lidou muito bem com a ilegalidade ao longo dos séculos. É até curioso que a gente não fale de capitalismo nesse processo todo, como se a gente não vivesse sobre o capitalismo. Não é só a esquerda que precisa falar de capitalismo. A gente vive nesse modo de produção há séculos, como é que a gente não vai falar dele? Existe uma lógica matemática aí. E ele é expansionista e imediatista. Então, de fato, ele vai derrubar tudo que é castanheira pelo caminho. Ele não vai pensar nos netos e bisnetos. Os acionistas não estão preocupados com os netos e bisnetos. Sim, é uma visão realmente de curto prazo. E aí, para a gente caminhar para o final, e eu queria muito trazer esta pauta que vocês fizeram, que é uma série de reportagens especial sobre a família Dallagnol e a relação com o agro, né? E eu não quero terminar de forma pessimista, mas acho que isso é muito realista, que tudo está tomado. Eu acho que quando vocês fizeram a série de reportagens, a gente vê como todo o poder político, legislativo do Brasil está emaranhado neste formato capitalista, claro, mas que tem esta relação no Brasil agrária, né, com este poder de terra. Você estava falando, antes da gente começar oficialmente aqui, até acho legal você trazer, a maior parte do Brasil é rural. Então, tem muito poder envolvido aí. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desta reportagem e, pra gente caminhar para o encerramento, da importância da gente entender este Brasil. Isso, para se entender o Brasil, também é preciso
entender o papel do racismo. Expansionismo e racismo, aliás, supremacismo, combinam com um determinado regime muito conhecido do século XX e está no discurso do presidente de plantão. Não necessariamente se vai promover guerra contra outro país, contra a Venezuela, que ele adoraria, ou Argentina, para se haver expansionismo. Pode haver expansionismo a partir das fronteiras agropecuárias, por exemplo, onde vivem embaixo indígenas. Racismo não é só contra negros, racismo é contra povos indígenas também, num país que tem cerca de 300 etnias e as dizima. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o expansionismo agropecuário, ele tem a ver diretamente com racismo também. O oeste do Paraná, ele é colonizado à custa de vidas indígenas, de expulsão e assassinato de indígenas. E uma das famílias beneficiadas por isso, no oeste do Paraná, foi a família do Blairo Maggi. O senhor André Maggi, que dá nome à empresa do Blairo, o ex-ministro da Agricultura, ex-governador do Mato Grosso, que também faz greenwashing, lavagem de imagem. Essa conquista do oeste paranaense foi movida durante o governo Getúlio Vargas pela ideia de que era preciso embranquecer ali, expulsar os índios para o que eles chamavam de índios paraguaios do lugar, que é o mesmo discurso que aparece no genocídio indígena no Mato Grosso do Sul. Bom, e é por isso também que famílias do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo vão colonizar, entre aspas, o centro-oeste e a Amazônia. Antes e depois da ditadura, mas particularmente durante a ditadura. A família Dallagnol ganha 400 mil hectares de terra em Nova Bandeirantes, no noroeste do Mato Grosso. Região de Amazônia. Amazônia é legal, Mato Grosso faz parte da Amazônia legal. Em termos de bioma, transição do Cerrado para a Amazônia. Ninguém ganhava 400 mil hectares de terra sem ser amigo dos militares. Então a família Dallagnol, quando eu falo família Dallagnol, é pai, é avô, são os tios, os primos, a mãe. É só o Deltan Dallagnol que não tem terra no Mato Grosso. Todo o resto da família dele possui latifúndios nessa região. É Nova Bandeirantes o nome do município, porque dialoga com Bandeirantes no Paraná, o que já é significativo como nome, Bandeirantes, né, que foram matadores de índios, não é? Esses latifúndios dos Dallagnol no Mato Grosso, também ignorados até agora pela grande imprensa, como se não tivessem visto a nossa série de reportagens. Sim. Ninguém falou sobre, né? Não. Da grande imprensa. Zero. Bico calado. Com exceção da Carta Capital, novamente. Como no caso do livro. Do livro protegido. É uma blindagem de FHC e uma blindagem dos grandes proprietários agrários. Ninguém falou que esses latifúndios em Nova Bandeirantes estão ligados a... Primeiro que não falaram que eles existem. Segundo, não falaram que eles estão ligados a desmatamento. Novamente, estou falando de desmatamento na Amazônia. Cara, sim, acho que a gente não tem noção, mas só para apontar 400 mil hectares de terra é muita terra. 2/3 da Palestina, por exemplo, 1/5 de Israel, para se ter uma ideia. É um volume, assim, extraordinário. E que faz sentido a proteção pela política, por políticas públicas, inclusive, esse poder de interferir. E vocês fizeram um levantamento, 24 das 25 PLs que tramitam no Congresso para prejudicar quilombolas, povos originários, são propostos pela bancada ruralista, que tem toda uma relação com os mais diversos políticos que chega a família Dallagnol, né? Isso, é importante enfatizar essa concentração fundiária, porque a gente vive em um dos 2 países com maior concentração fundiária no mundo. O que significa isso? Muito pouco proprietário para muita terra. O país que consegue ganhar de nós é o Paraguai. E por pura coincidência, uma parte significativa dos latifúndios no Paraguai é de brasileiros. A gente contou isso na série De Olho no Paraguai. Então, e com a mesma lógica de desmatamento, de violação de direitos de povos indígenas e assim por diante. Então, os brasileiros são protagonistas de um mega esquema de concentração de terras
num país de 850 milhões de hectares. Não era para ter gente pendurada em favela. Boa parte dessas famílias que está pendurada em favela, sem renda, sem emprego, sem condições de saneamento, sendo baleada por polícias como do governo carioca e seu governador entertainer Wilson Witzel, boa parte dessas famílias nas periferias e nas favelas, ela descende de pessoas que foram expulsas do campo por um processo, por um êxodo rural movido à bala, movido à grilagem, alguns fatores macroeconômicos também, mas também por violência direta e explícita. A concentração de terras, a propriedade por apenas alguns poucos brancos está ligada ao genocídio também dos jovens negros e pobres nas periferias. É preciso entender a história agrária do Brasil para se entender todo o seu arsenal de violências. Eu acho isso muito importante a gente pontuar, porque às vezes a gente que tá em mega cidades ou cidades parece que o campo não tem nada a ver, né? E quando a gente começa a estudar e reconhecer um pouco, não precisa ir muito longe, né? Você já começa a perceber como esta concentração de terra e poder vai moldando toda a sociedade brasileira, historicamente falando. Alceu, para quem nos ouve, assim, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja a mais difícil de todas. O que a gente faz frente a toda essa informação? Primeiro, a gente tem que fazer circular mais essas informações. Esse projeto de barbárie, por mais que seja aqui e ali invernizado com lavagem de imagem, ele joga com a desinformação. É por isso que vem uma campanha de TV chamada O Agro é Pop, da Rede Globo. O Agro é Pop, é tech, é tudo, que tenta romantizar algo que é extremamente predador, que joga contra a biodiversidade. É muito louco pensar que a abordagem estética da campanha é romântica, com as pessoas sorridentes aqui e ali, né? Falando de um processo que não tem absolutamente nada de romântico, né? É um realismo cruel, devastador, né, que tem muito mais a ver com as queimadas na Amazônia do que com a vida de famílias sorridentes. Então, a gente precisa entender esse cinismo da comunicação também. Bom, é preciso circular, portanto, mais essas informações. A gente tem enfatizado no De Olho nos Ruralistas a necessidade de se apoiar a imprensa independente, as editoras independentes, as livrarias independentes. Eu estou falando aqui com o site independente que joga um outro olhar para um setor importante da economia e que está diretamente ligado ao universo agrário, como não poderia deixar de ser. É difícil pensar em alguma coisa que não esteja ligada ao universo agrário. Na nossa mesa aqui tem papel, portanto tem a indústria toda da celulose, tem madeira na mesa, tem água. É impossível se pensar o mundo sem a sua face agrária, a sua face ambiental. É preciso fazer circular mais essas informações contra esse Golias imenso, não só parrudo e forte, mas cínico, com certos estratagemas de comunicação que as pessoas costumam ignorar. Eu não estou falando só da pessoa mais desinformada, mais alienada, menos deseducada, que não teve acesso à informação. Eu estou falando de boa parte da inteligência brasileira, que frequentou universidades, que se considera de esquerda, inclusive, e que às vezes até se preocupa com o veneno que está na sua mesa, com o agrotóxico que está no seu prato, mas não consegue entender toda a cadeia. E que costuma até ser muito indiferente com a violência contra os povos do campo. Uma das coisas que mais me chocam no observatório, no cotidiano do nosso trabalho, no De Olho nos Ruralistas, é o quanto notícias sobre quilombos estão entre as que menos repercutem. Então, assim, a violação de direitos dos descendentes de escravos no Brasil
é um dos assuntos menos repercutidos num site especializado em conflitos no campo. Indígenas até têm um público maior, assim, camponeses já menos. É como se fosse uma narrativa que não interessa. Não interessa. E por que não interessa? Os movimentos urbanos estão distantes dessa realidade. Agora a gente teve uma oportunidade com a Marcha das Margaridas em Brasília, com mais de 100 mil mulheres camponesas, trabalhadoras rurais, reunidas em Brasília, precedida da Marcha das Mulheres Indígenas. Foi a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, por sinal. Marcha das Margaridas, ela é realizada de 4 em 4 anos em homenagem a Margarida Maria Alves, uma líder paraibana que foi assassinada nos anos 80 por um usineiro, avô de um deputado federal, por sinal. A Marcha das Margaridas, ela teve em um de seus momentos mais belos uma homenagem a Marielle Franco, a vereadora carioca assassinada no ano passado. A Mônica, a viúva da Marielle Franco, ela recebeu uma homenagem no Rio à Marielle com um cartaz do MST, com a bandeira do MST. Então a gente tem aí uma possibilidade de junção inédita entre lutas do campo e da cidade a partir de Margaridas e Marielle. Eu estava até pensando cá com meus botões que se fizessem uma marcha das Marielles, poderia ser algo muito impactante para a sociedade neste momento. E, de qualquer forma, a Marcha das Margaridas esteve aí e a renovação vem de algum lugar. A gente não pode perder a esperança, porque a história deste país é uma história também composta de heróis, e particularmente de heroínas. No campo, as Margaridas, a Elisabetes, como Elizabeth Teixeira, que é a viúva do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, a irmã Dorothy Steng, elas Dandara, são mulheres que fizeram e fazem a história deste país. Elas estão resistindo no campo diariamente, só que isso não é retratado pelos meios de comunicação. Vem daí, deve vir daí, boa parte da nossa força por resistir. Tá ótimo, Alceu. A gente fala tanta coisa que às vezes parece obscuro, e é obscuro, mas quando você traz realmente essa junção da história da resistência, de uma resistência feminina no campo e Marielle na cidade, né, junto com outros movimentos sociais que hão de se fortalecer, eu acho que a gente tem um olhar de longo prazo um pouco mais animador. Eu quero agradecer a presença, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, pesquisa, tudo que vocês estão fazendo. Vou deixar link pro livro, vou deixar pros 2 livros, na verdade, né? Link pro site do De Olho dos Ruralistas, deolhonosruralistas.com.br, @De Olho nos Ruralistas no Instagram, Facebook, Twitter. O De Olho está em todos os lugares que vocês procurarem. Assistam o documentário, é impactante, mas é muito a realidade da nossa política também. Acho que são 40 minutos que resumem bastante a nossa face política agrária. Eu que agradeço o convite de vocês. Parabéns pelo trabalho. Nos despedimos do Alceu e vamos para o momento áudio do mês com o tema Semana do Clima. Durante os dias 19 e 23 de agosto, Salvador abrigou o evento. Para quem não lembra, a Semana do Clima havia sido cancelada pelo governo Bolsonaro, assim como a COP25, a Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, que será sediada no fim do ano no Chile. Ricardo Salles voltou atrás na decisão e manteve a semana em Salvador. Inclusive, apareceu no evento e foi duramente vaiado no seu momento de fala. Em paralelo à semana, a Amazônia pegava fogo. Muita coisa acontecendo em muito pouco tempo. Chamamos Alexandre Costa, professor e cientista do clima, para nos contar sobre a importância, ou não, do evento e quais desdobramentos podemos esperar, principalmente neste cenário atual. O fato de ter ocorrido em Salvador é particularmente importante porque
nós temos um governo hoje no Brasil que chegou a cogitar o fim do Ministério do Meio Ambiente, chegou a cogitar a retirada do Acordo de Paris e que tem negacionistas climáticos assumidos, né? Em alguns casos de maneira completamente delirante, né? E, como no caso de Ernesto Araújo, ou do ponto de vista prático, como o senhor Ricardo Salles, que embora tenha feito uma fala mediadora, né, no evento, tinha feito declarações de que mudança climática era uma questão acadêmica para daqui a 5 séculos. Então, ter garantido que o evento acontecesse no Brasil foi importante como uma marca de resistência e de contraponto justamente a esse governo que abre espaço para o negacionismo climático. Vamos esperar aí o que a gente vê na COP25, porque o Brasil tinha um papel importante nesses processos de negociação e hoje, né, entra no time dos vilões, já que as políticas de proteção ambiental estão sendo sucateadas, né, destruídas, e o Brasil, justamente por ter a maior parte das suas emissões de CO2 associadas ao desmatamento, né, entra justamente agora na berlinda. Né? Então, foi positivo nesse sentido que a semana tenha ocorrido e tenha ocorrido no Brasil. A Semana do Clima ela teve um papel importante porque ela faz parte da agenda, né, que leva até a COP25 e que é uma COP marcada por uma série de aspectos relevantes do ponto de vista da luta para conter o aquecimento global. Uma delas é uma COP que acontece após a publicação do relatório especial do IPCC, que avalia a questão do aquecimento global nos limites de 1,5 grau ou outros, né? E que acrescenta muita informação à ciência, no sentido de que, de fato, o limite seguro, no sentido de que os impactos são administráveis, né, são razoáveis ainda, é justamente o aquecimento de 1,5 grau. E que 2 graus, ou pior ainda, mais do que 2 graus, é de fato catastrófico. Tá? Então tem esse aspecto científico, e o outro é a pressão internacional do movimento recente, do movimento climático encabeçado principalmente por aquela figurinha linda que é a Greta Thunberg, a estudante sueca, que é um movimento de juventude para pressionar por ações, né, por ações efetivas, para manter os combustíveis fósseis no chão e garantir, né, que se evite um caos climático de proporções mais graves ainda do que inevitavelmente já está comprometido. Caminhamos para a segunda parte do Politicamente Incorreto e Ambientalmente também, com Ana Carolina, que esteve na segunda-feira ao vivo junto com outros jornalistas no Roda Viva, na TV Cultura, sabatinando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ana, primeiro, bem-vinda e obrigada por estar conosco. Segundo, sangue frio, estômago e habilidade foram necessários ontem para lidar com as não-respostas, mentiras e meias-verdades do Salles, não? Não foi muita novidade, né? Até que ele estava bastante moderado, assim. A gente vem acompanhando o ministro. Desde antes das eleições, né? Ana, acredito que não dá para começar falando de outra coisa que não seja a questão dos incêndios na Amazônia, que trouxe a escuridão para o Sudeste e virou assunto internacional. E que inclusive foi pauta no Roda Viva na segunda-feira, né? No primeiro bloco, o Alceu comentou um pouco sobre a importância de olharmos para este momento como uma caminhada histórica. O desmatamento no Brasil é uma realidade voraz, e isso não é de hoje. Mas é claro que agora, com o aval do presidente, estamos presenciando... Parece que o começo de uma escalada devastadora e predatória, com uma série de políticas, ou melhor, né, como a gente chama de antipolíticas, que não estão ajudando nem um pouco manter o que a gente já tinha conquistado nesses últimos anos. Como consequência dessas antipolíticas, a gente viu a perda dos 133 milhões de reais enviados pela Noruega e Alemanha para o Fundo Amazônia. E não é de se espantar que os poucos mais de 90 milhões de reais, os 20 milhões de euros oferecidos pelo G7, tenham sido negados também, né? Só um adendo que o G7 é o grupo de países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Não receber essa quantia de dinheiro
apesar de se ancorar numa narrativa de soberania nacional, parece, na verdade, um movimento bastante estratégico para seguir com a devastação e a depredação da Amazônia. Quando a gente vê que o IBAMA solicitou apoio da Força Nacional para combater o grupo que havia anunciado o Dia do Fogo, então isso foi previamente avisado e ignorado. Então, a gente fica um pouco, assim, babascado em não aceitar 200 milhões de reais, mas parece que, na verdade, o espantoso seria aceitar, né? Uma coisa é aceitar dinheiro, outra coisa é garantir que esse dinheiro vá para a proteção ambiental, né? Quando a gente vê o movimento que o ministro tentou fazer a partir de maio, de mudar as regras do Fundo Amazônia, é bastante estranho isso, porque ele quer mudar a governança do fundo, né? Então ele quer mudar as regras do jogo, garantir mais poder para o governo decidir como que os projetos recebem o dinheiro, que projeto que recebe. E hoje o fundo tem uma governança garantida pelo BNDES, com participação do terceiro setor, né, na avaliação dos projetos. Então, eu tenho uma percepção que o governo, embora assim seja muito claro que ele não tem o compromisso com as políticas ambientais como a gente via anteriormente, né, mesmo tendo dificuldades, sendo alto desmatamento, a grande diferença é que os governos anteriores nunca ousaram falar abertamente contra a proteção ambiental. Isso é inédito. Então, essas mensagens opostas que eles mandam, né, que nem no Roda Viva o ministro falou, não, a gente quer receber dinheiro sim, mas aí o tempo todo eles estão ou negando ou colocando condições absurdas, tipo o presidente francês deveria pedir desculpas, né, ou não, a gente vai mudar as regras do fundo, embora os doadores do Fundo Amazônia, que são a Noruega e a Alemanha, acham que a governança do fundo vai muito bem, obrigado, que eles acham que o dinheiro deles está sendo bem encaminhado, né? O dono do dinheiro normalmente é o mais preocupado com isso, né? Então, se eles acham que está indo bem, que o projeto está sendo encaminhado corretamente para projetos que vão mesmo para a proteção da floresta, e o governo não apresenta razões, mas insiste numa mudança de governança, é muito suspeito mesmo. Quer dizer, como é que você quer encaminhar isso, né? Quais são suas razões? O que você quer fazer com esse dinheiro? Isso para mim é uma grande interrogação. Eu realmente não entendi o que ele quer, o que ele acha que ele vai fazer se mudar a governança do fundo. Mas o governo, curiosamente, apesar desses discursos que recusam a verba ou que impõem condições que empurram o fundo para sua extinção, ao mesmo tempo eles vão lá para fora, que nessa conferência da ONU em Salvador na semana passada, o secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente fez um discurso voltado para o internacional, né, com diplomatas lá de vários países, representantes da ONU, falando que o Brasil tem 30 bilhões para receber pela conservação das florestas. Então, são sinais opostos mesmo. Por isso que eu comentei isso no Roda Viva. Eu falei, olha, virou piada. E os diplomatas vieram mesmo falar comigo, diplomatas de vários países. Vieram, olha, o que o Brasil quer? Você descobriu? Assim, a gente tá querendo doar, a gente tem mecanismo para isso. E aí o Brasil vem aqui nesse discurso e fala, não, tem que doar porque a gente conserva a floresta. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai pro vamos ver, né, eles inventam um monte de condições absurdas. Então, realmente não parece muito disposto a colocar esse dinheiro na proteção da floresta. Talvez receber, mas mudando a governança, isso iria... Vamos deixar na interrogação, né? Assim. Isso iria, sabe lá Deus pra onde, né? Digamos assim. E quando a gente fala da questão do fundo internacional e do apoio internacional, eu volto aqui para uma outra questão que a gente também trouxe no Bloco 1 e eu queria muito ouvir você sobre isso, é que o Bolsonaro tem usado essa crise de imagem internacional por conta da pauta do meio ambiente para fortalecer o discurso nacionalista que ele vem pregando desde sempre, né? Mas desde o período eleitoral, ao mesmo tempo, ele tem falado em abrir as portas para a exploração de empresas estrangeiras, novamente neste lugar de contradição o tempo todo, falando uma coisa, depois falando outra, que não precisa ser muito entendido para perceber que são coisas antagônicas, o discurso é antagônico, né? E na segunda-feira, o site da Intercept publicou uma pauta do jornalista Li Fang, trazendo a público documentos que revelam a articulação do Wilson Lima, governador do Amazonas do PSC, com empresas norte-americanas interessadas em explorar a Amazônia brasileira por meio de lobby internacional e tal. Dentro de alguns limites, parece tudo muito bem calculado,
este discurso com os fundos, em como é que você não aceita ou aceita com determinadas condições para dizer sobre soberania nacional, e por trás dos panos você está passando ali ou negociando algumas coisas que vão completamente contra qualquer ideia de soberania nacional. Mas mais do que isso, o que eu fiquei pensando, e eu li em diversos jornalistas pontuando, é que essa pauta do Intercept revela alguns movimentos não muito espantosos na questão da articulação internacional dos interesses das matérias-primas brasileiras, né? Isso leva a gente de volta à questão do G7 e ao próprio Fundo Amazônia, porque no final das contas são as multinacionais norte-americanas e europeias que financiam e lucram com a destruição ambiental do Brasil. E desde o Brasil colônia, enfim, a nossa história parece que não mudou muito, né? São empresas que, como o Alceu falou no primeiro bloco, são esteticamente mais bonitas, têm narrativas mais amarradas, benzidas com a água da lavagem verde, porque não são aquelas figuras do agronegócio ou da mineração claramente preconceituosas, racistas, negacionistas, né? Eles constroem um outro discurso para sua imagem. São multinacionais do setor de alimentos, empresas de eletrônicos, montadoras de veículos. Isso me lembrou muito a propaganda da GM, que o Greg News colocou no último episódio, que ele fala sobre o MST, e ficou muito escancarado a relação de uma empresa como a Chevrolet com o agronegócio e com a exploração da Amazônia ali, né? E é difícil saber para onde correr, né? A gente, viu o Macron, presidente da França, levantando uma bandeira que a gente aqui, enquanto jornalista, pautando a questão ambiental, adorou, porque coloca o Bolsonaro numa situação complicada, internacionalmente feia, né? Porque o que ele faz só complica a imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, talvez recorrer aos interesses internacionais também não seja uma grande saída pela própria história e pela própria motivação dessa benevolência, digamos assim. Para você, qual que é a estratégia? Quando a gente olha para este cenário, um cenário de realmente antipolíticas, um cenário onde, não sendo muito otimista, a gente vai ver um aumento do desmatamento, um aumento do desmonte ambiental, pensar em pressão internacional com boicotes, com sanções, talvez também seja uma coisa que me deixa muitas dúvidas, até que ponto essas sanções vão de fato acontecer pelos próprios interesses das empresas que estão nesses países. Então, enfim, fiquei pensando muito sobre isso, acredito que você também. Eu queria muito sua visão sobre para onde a gente vai, qual seria, talvez, possíveis caminhos. Eu acho que a pergunta é mais como fazer parcerias do que com quem fazer parcerias, né? O Macron, obviamente, tem interesses econômicos em responder dessa forma à crise na Amazônia brasileira, mas o Brasil já tinha consciência disso, tanto o setor do agronegócio quanto o governo. Eu acho que os dois demoraram para perceber, porque quando assinaram o acordo da União Europeia, né, acordo comercial União Europeia e Mercosul, essa incerteza já estava colocada, né? E o Macron já vinha falando desde o ano passado, quando veio para cá na Argentina, na reunião do G20, se eu não me engano. O Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, falando alguns absurdos sobre o Acordo de Paris, e o Macron respondeu: olha, a gente só vai fazer acordo com o Mercosul se tiver compromisso com o Acordo de Paris. E isso foi colocado no texto do acordo, né? Embora não tenha garantia nenhuma ali, né? Daí como você mede e fiscaliza se o país está cumprindo ou não o Acordo de Paris é outra história. Mas está colocado lá. O acordo comercial está condicionado ao Acordo de Paris, que já era uma bandeira do Macron, né? Quando o Trump se elegeu, ele teve uma postura muito parecida de defender o Acordo de Paris. E agora, junto a isso, tem a questão dos agricultores franceses que também temem que esse acordo comercial prejudique, né, a economia deles por conta da concorrência brasileira. Mas para o Brasil é muito importante esse acordo, é muito difícil substituir o mercado europeu na exportação da commodity brasileira. Então, esse cálculo mais pragmático, mais racional, vamos manter um discurso ambientalista, oferecer algumas garantias, né, mostrar que a gente está preocupado com isso, mesmo que por razões comerciais, acho que faltou isso do governo brasileiro, faltou esse lado, que acontecia no começo do ano.
O governo deu uma garantia no início do ano que permaneceria no Acordo de Paris por conta de uma chamada do agronegócio. O agronegócio que puxou a orelha e falou, olha, não vem com essa loucura pra cima da gente, a gente precisa disso, né? E aí eu não acho que não sei se o setor estava dividido, mais fragilizado nesse meio do ano, que faltou uma reação assim mais contundente que poderia ter evitado essa crise. Inclusive porque, embora o governo não admita, esses alertas de alto desmatamento que criaram essa polêmica em julho, provavelmente estão relacionados com essas queimadas que acontecem agora, porque os dados de satélite, tanto da NASA quanto do INPE, batem. Então, quer dizer, os mesmos focos de desmatamento são os focos onde apareceram queimadas. Essas coisas estão ligadas. O governo poderia ter agido antes. Na questão da soberania, eu queria muito explicar o que o Fundo Amazônia, as pessoas me perguntam isso, me perguntaram ontem. Mas o Fundo Amazônia, será que não é um interesse internacional escuso aí? O Fundo Amazônia foi proposto pelo Brasil, pelos diplomatas brasileiros. Então, é uma conquista, eu diria até nacionalista, porque a opção ao Fundo Amazônia é doação, né? A opção a isso seria mercado de carbono. Quer dizer, o Brasil conserva a floresta, vende um crédito de carbono, que é uma autorização para o país que manda esse dinheiro para o Brasil poluir. Sim, né? Então, eu conservo floresta, você com isso tem uma autorização para poluir. Os diplomatas brasileiros foram contra. Peraí, a gente vai manter tudo isso aqui mato, né? Vamos dizer assim. E vocês vão ficar mandando indústria aí, né? E a gente vai ter que comprar o seu produto, enfim. Vai eternizar essa dependência, né, econômica. Então, a proposta do Brasil foi, se vocês acham que a Amazônia é importante, que conservar a floresta é importante, façam uma doação pra gente conservar. E o Fundo Amazônia é isso, é uma doação que premia o país pelos esforços que já mostraram resultado. Então, em vez de ser um investimento, é um prêmio, né? Assim, ó, você provou que você reduziu o desmatamento no ano passado, então a gente vai te pagar tanto, vai te dar uma recompensa financeira por isso. Foi um sistema proposto, negociado, conquistado pelo Brasil e que não tem esse sistema de a gente não tem que dar nada em troca por isso, né? Como seria no mercado de carbono. Então, acho que é um sistema muito forte do ponto de vista da soberania nacional. O que não justificaria em nada o discurso do Bolsonaro quando ele fala de receber dinheiro internacional. É arriscado. Eu acho que é importante a gente pontuar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que ele vai ele vai moldando o debate de acordo com o que interessa a ele, né? Mas que pode ser feito de forma inteligente pelos diplomatas, né? Que tem total condição. A diplomacia brasileira é muito reconhecida internacionalmente por essa capacidade de negociação de uma forma soft, né? Que eles falam assim, sem essa postura de guerra, de forçar para os extremos. Não, vamos dialogar. E nesse diálogo, negociar as condições para essas doações acontecerem sem que a gente fique na mão de nenhum outro país. Enquanto que essa proposta de exploração econômica da Amazônia através de agricultura e de mineração assim, não interessa em nada, né? Para o Brasil, porque é um produto que é exportado sem nenhum valor agregado, é commodity, isso vai para fora a preço de banana, né? Os países trabalham nesse material e devolvem para a gente com muito mais valor. Então, se a gente não mudar essa proposta de investir numa economia brasileira mais industrializada, com pesquisa, né, com ciência, para ter valor agregado, não adianta ficar falando em soberania nacional, né? E a extração de commodities, principalmente por parte de empresas internacionais, não gera nenhum desenvolvimento econômico local mínimo, né? Que às vezes esse discurso também é pautado nisso, né? Pelo contrário, né? Falar as famílias dependem disso, não. As famílias estão sendo exploradas ali. Exato. A região onde essas matérias-primas são exploradas tendem à decadência, não à prosperidade, né? E raramente tem alguns setores econômicos que multiplicam a economia, né? Você instala ali uma empresa, essa empresa precisa de um fornecedor, então vem um fornecedor, aí daqui a pouco vem um padeiro, o setor acaba atraindo outros setores da economia, né? E aquilo se diversifica. Na mineração, por exemplo, não acontece isso. Você instala ali uma mineradora, a cidade inteira passa a ficar dependente daquela atividade e não tem multiplicação para outros setores da economia para diversificar aquilo. Uma dependência muito grande. E aí depois que esgotou, eles vão embora para outro lugar e aquela cidade acaba, né? É muito importante ter isso em mente, assim, porque a gente ainda
ver essa defesa desse discurso desenvolvimentista que não é nem um pouco, né, não tem nada a ver com isso, e acho que Brumadinho foi um exemplo, né, até mais que Mariana, no sentido de toda uma cidade dependendo daquilo, atado, né, essa dependência única deixa a população atada, né, não gera riqueza de verdade, né, gera valor, gera riqueza para os acionistas, para a mineradora em si, mas a população fica ali à margem. Eu acho isso muito importante pontuar, porque eu não sei, mas eu tenho a impressão de que este discurso vai ser batido cada vez mais forte, que é da exploração para o desenvolvimento local, e as pessoas vão pegando isso, né? Que é um ponto que a gente já tinha superado, né? Já tinha acontecido toda uma onda da ponta da sustentabilidade que foi levantada, alavancada por esse marketing verde das grandes empresas, que provavelmente são as que ao seu se refere. Sim. Como assim? Mas isso trouxe uma visão de que, peraí, até as empresas estão, né, avançando, mesmo que no discurso, mas é importante. Sim, politicamente envia um sinal de que, né, a gente está avançando a nossa mentalidade, ainda que a prática seja distante disso. As próprias mineradoras, né? Você pega as grandes mineradoras, pega o discurso da Vale, da Votorantim, né, ainda é muito avançado, né, nesse sentido. E a gente começa agora a retroceder no discurso, isso é perigoso. Né? Porque quando você tem um setor do agronegócio um pouco preocupado com o Acordo de Paris, ou antes da gente gravar aqui, eu vi que 18 marcas suspenderam a compra de couro brasileiro. Isso deixou o setor coreiro muito preocupado, são milhões de reais, e é isso, né, no discurso você vê que, olha, se você não vai minimamente cumprir isso, então não vai dar, e eu tendo a enxergar como positivo, né, que pelo menos uma base ali a gente não pode aceitar. Então, a Amazônia queimando e destruindo não vai dar para aceitar, vai precisar ser um pouco diferente, né, enfim. Ana, agora... falando nessa questão de discurso, eu vou entrar um pouco no universo das mídias sociais que, enfim, me chama muita atenção como é que a população vem reagindo ao discurso ambiental do Bolsonaro, as queimadas na Amazônia, enfim. A gente já falou em outros episódios do podcast que o Ricardo Salles é investigado por enriquecimento ilícito pelo Ministério Público de São Paulo e tem no histórico condenação por improbidade administrativa quando atuou para favorecer mineradoras enquanto secretário estadual do Meio Ambiente na gestão do Alckmin, do PSDB aqui em São Paulo. Mas o que me parece mais insano, e daí a gente volta para essa questão discursiva, não é nem o Salles e não é nem o fato dele estar ocupando um cargo completamente antagônico aos interesses, né? Aos próprios interesses, isso é praxe no governo Bolsonaro que a gente já tem visto. O que me espanta é um pouco desse desconhecimento da população e principalmente como o Bolsonaro e o governo têm usado o meio ambiente como se fosse pauta política, no sentido de ser uma pauta de esquerda, né? E daí, assim, água limpa pra gente beber, respirar, fluxo de chuva pra agricultura, não é uma pauta de esquerda, né? É uma pauta de qualquer pessoa que, sei lá, precisa respirar e comer e tomar água. Mas ontem te comentei aqui em off, estava navegando pelo Twitter e o Twitter é um universo de loucos, definitivamente. E a hashtag Caixa Preta da Amazônia estava bombando ali nos Trend Topics e eu fui dar uma olhada no que era esta hashtag e fiquei bastante espantada, porque assim, tinha muito tweet em defesa do presidente, em defesa do Salles, colocando a questão da Amazônia como uma manobra da Globo, enfim, misturando alho com bugalhos de uma forma que realmente me surpreendeu. Isso me faz crer que, mais do que nunca, eu acho que é o momento do jornalismo olhar para a pauta ambiental. Acho que você com certeza vai concordar comigo. Mas não sei, a minha impressão é que durante muitos anos foi uma editoria ali que não era muito interessante, ou as pessoas não liam, ou era, não sei, coisa de hippie, ou não vai ter audiência. Vendo a quantidade de desinformação neste campo e
quando a gente fala de Cerrado e Amazônia, parece tão distante, né, da gente e tal. Fiquei muito pensando sobre a importância do jornalismo neste momento. Como jornalista e alguém que atuou na rede de jornalismo ambiental, eu acho que você concorda comigo, né? Qual que é a responsabilidade do jornalismo neste momento? Enorme, eu acho que ela fica mais evidente agora. Acho que o jornalismo... Quando eu estava na faculdade, eu adoro essa história porque a gente não tinha ideia do que viria a ser o jornalismo, né, com as tecnologias. Eu lembro que os professores falavam, olha, não vai ter campo para vocês trabalharem, porque agora é robô que vai escrever, vocês vão ter que saber escrever notícia por SMS, porque as pessoas só vão usar o celular. Quer dizer, a gente tinha uma ideia de que ia ser o celular, mas não fazia ideia que o celular ia virar esse smartphone que a gente usa hoje, né, que a gente lê textos enormes, PDFs, né. Então tinha aquele temor, o jornalismo vai desaparecer, não vai ser mais necessário, as pessoas vão se comunicar diretamente pelas redes sociais. E eu acho que o fenômeno das fake news provou a falta que faz o jornalismo profissional. E de alguma forma, uma resposta ao fenômeno das fake news vem sendo o fortalecimento das mídias, das pessoas que já começam a perceber que não, peraí, seria bom assinar esse veículo aqui, mesmo que eu tenha a informação disponível de muitas formas, né, indo na aba anônima, sei lá. Mas assim, as pessoas começam a reconhecer, peraí, deixa eu assinar algum deles, né, fazer uma contribuição mensal com valor igual da Netflix, provavelmente, né. Então eu acho que tá crescendo isso. E com a Amazônia, é um movimento semelhante, ninguém dava bola, ninguém nem sabia o que era. Esses dias veio um amigo meu de faculdade perguntar, escuta, se a Amazônia acabar, o que acontece? Muda alguma coisa na minha vida aqui em São Paulo? Porque pra mim, sinceramente, eu não sei que diferença que faz. Uma pergunta bem honesta, que eu acho que é o que muita gente pensa e não tem coragem de perguntar. E a chegada da fumaça das queimadas em São Paulo, que é um negócio que me arrepia só de falar, porque que fenômeno, eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso um dia, para mostrar como esses ecossistemas estão todos interligados, né? E o ministro do Meio Ambiente tenta fazer essa oposição entre as pautas, né? Falar, não, o problema ambiental está na cidade e não no campo, e não na floresta. Peraí, deu para perceber agora como essas coisas estão ligadas? Não adianta falar de poluição do ar na cidade se você está queimando a Amazônia, porque a fumaça chega. Talvez a gente não consiga ver, mas está chegando sempre, fumaça, poluição da água, né, poluição do ar, enfim. Tá tudo interligado, né? A nossa capacidade de percepção às vezes é ajudada por essas questões urgentes, né, que explodem assim, que nem explodiu essa crise agora. Mas as pessoas que nunca deram bola pra isso, porque achavam que, o Brasil é enorme, tem floresta pra caramba, tem água pra caramba, eu tenho meus boletos pra pagar, tem outras coisas mais urgentes pra resolver, e deixaram passar o discurso antiambiental do Bolsonaro, porque estavam preocupados com outras questões, justamente segurança pública, corrupção, outras pautas que falaram mais alto na eleição do Bolsonaro, e as pessoas, tá bom, ele é contra a Amazônia, dane-se, tem outras coisas mais importantes para fazer. Eu acho que agora essas pessoas despertaram. A gente nunca tinha visto uma manifestação em grandes cidades brasileiras pela Amazônia, né? Eu acho que teve um despertar aí, peraí, era isso? Você tava falando sério? Isso tá acontecendo mesmo? Você ia realmente derrubar a Amazônia, não é feito uma série assim. Não era uma piada aquilo, pô? Então, eu acho que da mesma forma que as fake news tiveram uma resposta de valorização do jornalismo, eu gosto de acreditar que o jornalismo está sendo fortalecido e valorizado, porque mesmo as pessoas que repassaram informação equivocada prestam mais atenção, assim, né? Eu acho que tem uma parcela das pessoas que se constrange com isso, assim, que não são os apoiadores cegos que vão apoiar, né, qualquer governante que for, mas que procuram mais a informação numa fonte com credibilidade. Acho que a mesma coisa está acontecendo com a Amazônia, assim, as pessoas estão começando a tentar entender, a ter mais preocupação mesmo, por sentir que a coisa ficou urgente, assim, não é mais uma pauta do futuro, né, como foi até agora. Parecia que a gente sempre estava falando de um cenário apocalíptico que ia acontecer daqui 50 anos, mas o futuro chegou, né? Assim, as previsões que os cientistas davam em 2007, quando fizeram o primeiro diagnóstico do IPCC, que deu essas previsões das consequências das mudanças climáticas, não previram a fumaça chegando em São Paulo daquela forma apocalíptica, né? E isso gera resposta. Sim. E você acha que também nos veículos, porque isso de certa forma
também é responsabilidade do veículo. Às vezes o jornalista tenta pautar, ou tentava, agora talvez, e não conseguia. Será que a gente vai... E ficava um pouco muito na questão dos independentes, nos sites de ONG, né? E uma articulação um pouco nichada, que não chegava na grande mídia, ou nos grandes jornais e tal. Eu não sei, eu tendo a achar, do mesmo jeito que o fenômeno da fake news fortaleceu o jornalismo, eu tendo a achar que esta destruição muito clara e cada vez mais próxima também fortaleça o jornalismo, não vou dizer jornalismo ambiental, né? Mas o jornalismo que pauta essa questão do meio ambiente. Não sei se você concorda comigo, mas ou é uma visão poliana ou positiva, enfim. Mas eu acredito que cada vez mais as pessoas vão se interessando a ler e os veículos se interessando a pautar. Eu acho que sim, mas não pelos vieses científicos e ambientais, mas pelos vieses político-econômico, que são as editorias que vão para a capa do jornal, né, assim. Porque normalmente são mais imediatos, mais hard news, né? Então, eu vejo a questão ambiental ir para a capa normalmente quando é um desastre, né? Porque é uma coisa extremamente urgente, quente, imediata, né? E quando vai, que nem a crise da Amazônia agora, tem pautado as capas dos jornais pelos vieses político-econômico. É verdade. Né? Então, ameaça Sanção, acordo. corte, né? Agora, a questão mais ambiental mesmo, que é assim, qual que é a situação do ecossistema, qual que é a saúde desse ecossistema, isso fica um pouquinho mais pra trás, assim, no jornal. Mas acho que tudo bem. Eu acho, não dá pra ter tudo nessa vida. Mas eu percebo o interesse crescente, assim, quando a gente começou o blog na Folha em dezembro do ano passado, mas a gente já vinha tendo essa conversa o ano passado inteiro, e o jornal mostrava essa preocupação, sabe? A gente quer aumentar a nossa cobertura de meio ambiente. E você vê isso também nos editoriais, como aumentou a presença do tema ambiental nos editoriais dos 3 principais jornais, da Folha, Estadão e Valor também. Tem constantemente falado das medidas do governo na área ambiental. Apesar de ser um governo que tem questões assim, surpreendentes e que vale crítica, vale editorial em todas as áreas, sim, né? Mas mesmo assim, totalmente. A questão ambiental tem sido protagonista nisso. E eu acho que também faz sentido que o Bolsonaro escolheu a pauta ambiental, talvez como esse símbolo da esquerda, né? Uma coisa como se puxasse para ele este debate de uma forma desenvolvimentista, mas muito política e fazendo o discurso ser sempre polarizado. Mas você acha que ele escolheu essa pauta? Eu acho que ele jogou todas as pautas que não interessam pra ele pra esquerda. Sim. E essa foi uma que a sociedade não aceitou ser de esquerda ainda. Assim, eu percebo desde o impeachment da Dilma que tinha uma polarização muito forte dessas pautas, assim, e muito perigosa, né? A ponto que, peraí, democracia de esquerda? Né? Assim, direitos humanos básicos. Direitos humanos, assim, umas coisas assustadoras. E também eu acho que a esquerda deixou a direita pegar algumas pautas que merecem respostas da esquerda também. Segurança pública, né? Desigualdade. E a pauta ambiental ainda ficou presa pelos dois grupos, assim. A gente viu quando o Temer tentou fazer algumas medidas ali contra as rencas, né, na Amazônia, e teve muita repercussão de todos os lados, né. Das pessoas falando, não, peraí, isso é inaceitável. Que era justamente permitir a exploração mineral numa reserva. E agora, eu acho que o governo Bolsonaro tem forçado a barra de jogar a pauta ambiental para a esquerda, e eu tô observando isso com preocupação, porque acho que seria uma perda muito grande para a sociedade jogar essa pauta, né, para um debate ideológico a qual ela não pertence. Mas o que eu vi de resposta é que a sociedade não aceitou, não. Assim, mesmo apoiadores do Bolsonaro têm defendido a proteção ambiental. E as pesquisas da Datafolha sobre aquecimento global, sobre agrotóxicos, você vê que não tem essa divisão. Né, quando eles fazem a pergunta e cruzam depois, né, você votou no Bolsonaro, você apoia o governo Bolsonaro, e você acha que aquecimento global existe, né, e que agrotóxico prejudica a saúde humana, os apoiadores do Bolsonaro também estão preocupados com essas pautas, né? Eu acho que saiu uma pesquisa essa semana sobre essa questão, uma consulta pública sobre aquecimento global e se ele existe ou não, e 80 e poucos % das pessoas disseram que sim, que existe, que acreditam e tal.
E realmente é uma prova de que, porque a gente não tem 83% da população de esquerda, né? Pelo contrário. Então, mostra que ainda é uma pauta apartidária e, de certa forma, não diria apolítica, mas não cabe a um ou outro escopo ideológico, né? Até porque os dois, assim, eu acho que todo o espectro político tem respostas para a crise ambiental, tem as suas próprias versões, né, do porquê que tem a crise ambiental, como é que a gente responde a isso, né, então eu acho que negar seria, assim, extremamente simplista, assim, né, não, isso não importa, não, isso importa, mas para a direita isso tem certas causas, certas respostas, e para a esquerda tem outras, né, então acho que vale um debate rico sobre isso, mas que não despreze a pauta, que valorize a pauta, né? Acho que ninguém pode negar a importância que tem. É um pouco óbvio demais, né? Assim. Não, é um pouco óbvio demais. E só pra gente encaminhar pro encerramento, a gente entrevistou 15 pessoas sobre o porquê que o Bolsonaro tem um pouco essa fixação com o meio ambiente, e veio uma questão que você trouxe, que é também uma incapacidade cognitiva de entender que o meio ambiente sustenta a vida e este ecossistema, que a Amazônia está ligada com São Paulo, que está ligada com as chuvas, que está ligada com uma série de coisas que permitem a gente estar aqui. E eu achei até muito interessante, porque até determinado ponto a gente encontra muitas respostas pelo viés econômico, né? Mas eu sempre acho que a gente não consegue responder tudo pelo viés econômico quando a gente vê alguns setores muito com espanto e se sentindo um pouco ameaçados por possíveis sanções e tal. Então, acho que o Bolsonaro, ele faz um pouco parte dessas pessoas que não enxergam o holismo da coisa toda, né? E por isso, não sei se desprezo é a palavra, mas essa saga, essa sina em destruir, né? Basicamente, em garantir que o fluxo de destruição só aumente. Enfim, é uma coisa que eu achei que faz sentido, não sei se você tem essa percepção também. Não, com certeza, eu acho que tem uma visão da complexidade, né? De ligar os pontos entre a nossa vida aqui, né, e a natureza, e a gente tem o costume de achar que a natureza tá lá, né, sendo que, peraí, você tá respirando oxigênio, isso é natureza. Então a gente tá imerso, e não existiria possibilidade de estar fora, né, não existe fora da natureza, né. E lembrar essa coisa básica de que a gente é parte, ficou muito distante da forma como a gente foi ensinado, né, a gente separou tudo em caixinhas, e então é muito fácil você fazer um discurso dentro de uma caixinha que ignora, né, essas costuras com esses outros pontos. Mas é extremamente simplista e uma visão de curtíssimo prazo, né? Assim, qualquer benefício econômico que você tiraria disso privilegiaria grupos muito pequenos por um prazo muito curto. Só pode ser alguma disfunção cognitiva, como disse um dos entrevistados. Depois essa pauta vai ficar no site para vocês. A gente teve ótimas respostas, acho que a sua vem complementar. E Ana, acho que é isso. E olha, haja fôlego, porque é isso. Cada dia uma notícia nova, cada dia um disse, mas não disse, mas voltei atrás. Ana, super obrigada. Eu vou deixar no corpo da pauta o link pro blog Ambiências. Ana tá no Twitter? Tô, a Carol Amaral. Sigam a Ana por lá, acompanhem o blog dela na Folha de São Paulo. E mais uma vez, obrigada, Ana. A gente se fala, se cruza ainda. Valeu, brigadão, Marina. Chegamos ao fim deste que é o Politicamente Incorreto e ambientalmente também em seu novo formato. Deixe comentários nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no nosso site modifica.com.br ou onde preferir. No final de cada episódio, vamos ler os melhores para vocês. Quer deixar sugestões de pauta, de pessoas que devemos chamar para o papo? Manda mensagem direta em qualquer uma das nossas mídias. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente também é uma produção do Modifica, gravado no estúdio Reampim, em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer.
Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.